em Números capítulo 13. Muito fácil, pertinho de Gênesis. Números capítulo 13. Nós vamos ler o verso do 1 ao 3, depois nós vamos ler o 17 ao 27. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, segundo a qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor, todos aqueles que eram cabeça dos filhos de Israel. O 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se é em arraiais, se é em fortalezas. Também, qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende bom ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide e um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram dos filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, mostrando-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite meu, e este é o fruto dela. Amém? Feche seus olhos, querido. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até aqui, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue operando, Senhor, falando em nós, através de nós, Senhor, falando com a Tua igreja. Que nós sejamos edificados nessa noite pela Tua palavra. Que ela possa produzir, assim como ela disse, que toda palavra que sai da sua boca, ela não volta vazia, mas ela produz aquilo que o Senhor designou, Pai. Que ela produza no coração de cada um nessa noite aquilo que o Senhor designou. Em nome de Jesus, Pai, que todo empecilho, que toda seta maligna, todo empecilho do inferno caia por terra nessa noite. E que o Teu Espírito tenha total liberdade nesse lugar de reinar e falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, queridos? É maravilhoso, né? Primeiro eu quero fazer um convite a você. Nós vamos celebrar tabernáculos. Talvez você está aqui, você é um visitante. Nós vamos celebrar tabernáculos dia 26, isso? 26 e 27. Venha celebrar conosco. A sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Tabernáculo, nós falamos de viver em expectativa. É um tempo que nós estamos vivendo em expectativa. E é assim na nossa caminhada cristã. Quando nós aceitamos a Jesus, nós entramos numa corrida. A corrida
automaticamente, quando você aceita, você entra nessa corrida. E essa corrida é uma corrida espiritual. E a linha de chegada dela é o céu. Eu até coloquei ali, ó. Os irmãos colocaram virado. Deixa eu virar. A Canaã celestial. Nós temos uma caminhada nessa terra. E lá é a nossa linha de chegada. Lá nós receberemos o prêmio. E quando nós entramos no reino de Deus, nós começamos essa caminhada. E muitas coisas vão acontecer ao longo dessa caminhada. Mas tudo que nós permanecermos, tudo que nós fizermos nessa caminhada, só terá valor se não desistirmos. Não desistirmos de chegar lá. É como uma corrida. Você imagina um atleta. Um atleta que corre, e ele olha, e às vezes ele para e fala assim, eu não vou conseguir ultrapassar os obstáculos. Ele desiste, porque ele acha que ele não vai conseguir chegar lá na linha de chegada, lá no fim. E ele para. E ele fala assim, eu até subi uma ladeira, eu venci aquela ladeira, eu subi ela. Fui forte. Eu consegui ultrapassar uns. Eu consegui vencer o meu desânimo por alguns minutos. E ele vai correndo. Ele vai tentando. Mas aí, ele fala, eu pulei o obstáculo, mas eu vou parar. Mas é igual o pastor, vou sentar. Não quero mais. Desiste da caminhada. Ele para. Teve algum valor o que ele fez? Ele pulou obstáculos. Ele ultrapassou algumas pessoas, passou na frente delas. Não é verdade? Subiu ladeiras. Teve algum valor isso? Não. Teria valor se ele tivesse ido até a linha de chegada. E é assim a nossa caminhada cristã. A corrida no natural, quando você chega lá, só os primeiros que recebem o prêmio, não é? Mas na nossa corrida cristã, na Canaã celestial, onde nós temos que chegar, todo que chegar lá, não importa se você é o 20º, não importa se você é o primeiro, se você é um fruto temporão, não importa. Importa que você chegue na linha. Que você ultrapasse aquela linha de chegada e diga, combati o bom combate, encerrei a carreira. É isso que importa numa corrida. E é assim na nossa vida. Nós temos que fixar os nossos olhos no alvo. Não é verdade? Não é assim? O corredor, ele fixa os seus olhos na onde? No alvo. Que é o final. Nós, como os cristãos, nós temos que fixar os nossos olhos no alvo, ali, ó, Canaã celestial. Os nossos olhos têm que estar ali. A nossa expectativa tem que estar ali. Sabe o que fala de expectativa? Fala assim, um estado de quem espera que algo aconteça. Esperança. Estamos sempre em expectativa. Estamos sempre em esperança que Deus fará alguma coisa ao nosso favor. Amém? Você está em expectativa? E nesse texto aqui, o povo, muitos conhecem essa história, o povo cativo, o povo de Israel, estava cativo no Egito.
Deus liberta o povo. O povo foi liberto da escravidão do Egito. E eles começam a caminhada rumo a Canaã, rumo à terra prometida. Quando chega no deserto de Parã, Deus fala assim: Moisés, escolhem 12 homens, 12 príncipes, para que eles vão e espiem a terra. Para que eles vejam se a terra é boa, quem que habita lá, se ela é fértil, se ela é grande, se ela tem selva, se ela não tem. Mande eles para espiar a terra, Moisés. E a Bíblia conta que foram esses 10 príncipes, cada um da tribo de Israel. E 10 trouxeram um relatório negativo da terra prometida. Mais 2 que fizeram toda a diferença, que fazem diferença na nossa vida hoje, Josué e Caleb. Eles trouxeram um relatório cheios de expectativa da terra prometida. Cheios de expectativa da terra prometida. Eles chegaram lá e eles queriam animar o povo, não é assim? Quando a gente está em expectativa, nós não queremos animar a pessoa. Você fica tão, não, só vamos. Eu estava lembrando hoje que passou o filme do Shrek. Eu estava lembrando igual o burrinho do Shrek, né? Está chegando? Está chegando? É assim, irmãos. Quando você está em expectativa de uma coisa, você fica, está chegando, está chegando, está chegando. Josué e Caleb ficaram assim. Eles voltaram e eles queriam animar o povo, eles queriam contagiar o povo com tudo que eles tinham vindo na terra, com grande expectativa. E nós sabemos que essa trajetória até Canaã, que mostra do povo do Egito até Canaã, mostra a nossa trajetória. Saímos do deserto, como foi cantado hoje. Falei, Deus, se o Senhor não quiser que eu pregue, nem preciso, o Senhor já falou tudo. Saímos do deserto, fomos libertos. Irmão, que alegria, é bom demais quando você canta e diz assim, sou livre do pecado. Sabe, isso é maravilhoso, você saber que o pecado não tem domínio, que você pode dominar o pecado, você é livre. Sabe o que é isso? Liberdade. É isso que a Dani dizia, essa alegria é por causa disso, essa salvação que está dentro de nós. Essa salvação. E essa trajetória mostra isso, nós somos libertos do Egito, que tipifica o mundo. Faraó tipifica o diabo, fomos livres das garras de Satanás. Oh, aleluia! Vemos o povo ali caminhando em rumo à terra prometida, Canaã. Deus com uma nuvem o protegia, os guiava, os mostrava, os ensinava. Isso representa o Espírito Santo. Pentecoste, Deus guardando o seu povo. Deus guiando, ensinando todas as coisas do seu povo. E depois, tabernáculo. A Canaã celestial, a terra pela qual nós estamos caminhando rumo a ela. A terra que eles estavam caminhando rumo a ela, amém? Ela é a nossa linha de chegada, querido. É lá que você tem que parar. É lá que você tem que parar. É lá que você tem que parar. Eles estavam com grande expectativa da terra, Josué e Caleb. Sabe por quê? Eram homens cheios de Deus. A Bíblia diz que neles havia um espírito diferente. Homens que ouviam a Deus, homens que tinham contato com Deus. Por isso eles estavam em expectativa da terra prometida. Por isso é isso que eu quero falar com você nessa noite. Com Deus, podemos viver em expectativa da terra prometida. Com Deus, podemos viver em expectativa da Canaã celestial.
Com Ele nós podemos. Sabe por quê, meu irmão? Eu quero te dar duas coisas. Só duas coisinhas. Primeira, porque Ele me fará. Diga comigo, Ele me fará. Vencer. Todo gigante que atravessar o meu caminho. Aleluia. Aleluia. Com Deus, nós podemos ter expectativa da terra prometida, porque Ele nos fará vencer todo gigante que atravessar o nosso caminho. Olha só o que diz no texto de Êxodo. Êxodo 23, ou Êxodo não, 13. 27 ao 33, olha o que diz. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os emorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam perto do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, e dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e eram os nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também eram os seus olhos. Números agora 14, 9. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto, porque nos traz a essa terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como um pão podemos devorar. Retirou deles o amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Meu querido, minha querida, quando nós estamos rumo à terra de Canaã, rumo à terra prometida, vai haver gigantes para tentar nos impedir de entrar lá, querido. Não se engane, vai haver gigante sempre. Sempre vai haver gigante para nos impedirmos de apossarmos do céu. Você sabia disso? Que todo gigante que se levanta, não só para causar algo mal na nossa vida, mas ele se levanta para que nós desistimos do céu, para que nós tiramos os nossos olhos do alvo, que é a Canaã celestial. Os gigantes se levantam, mas eu quero dizer para você, como Josué e Calebe, nós vamos enfrentar todos os inimigos com ousadia. Amém? Eu e você vamos enfrentar todos os inimigos com ousadia. Sabe por quê? Porque aquele que peleja por nós, ele é maior do que qualquer gigante.
É isso que Josué e Caleb estavam dizendo. Deus é conosco. Não temais o povo dessa terra. Como um pão nós vamos poder devorar eles. Você já percebeu quando você está com muita fome? Muita fome mesmo. Você pega aquele pãozinho bem gostoso, quentinho, e põe tudo aquilo que você gosta. Uns gostam de manteiga, de presunto, mussarela, né? Coisitas mais, requeijão. Meu irmão, e você está com muita fome, você pega aquele pão e devora ele num minuto. É assim que Deus falou. É assim que Josué e Caleb falou. Os inimigos estão lá, os gigantes estão lá, mas como um pão, nós vamos devorar. E é assim que você tem que fazer com o seu inimigo, meu querido. Na caminhada, quando ele vir tentar te desistir de entrar na Canaã celestial, você lembra quando você pega aquele pão faminto e você devora ele, você diz para ele: como um pão eu vou te devorar, Satanás. Como um pão eu vou te devorar, porque o meu Deus é mais poderoso. O meu Deus é mais poderoso do que você. Diante do meu Deus não há gigante que fique de pé. Não há gigante que fique de pé diante do nosso Deus, meu querido. Como disse Josué e Caleb, subamos e possuamos a terra, porque o Senhor nos deu e não há inimigo que nos parará. Não há gigante que irá nos deter, amém? Não há. É interessante que os 12 homens, eles foram, todos viram as mesmas coisas. Só que os 10, eles trouxeram um relatório que eles não colocaram, eles não criam que Deus era maior do que os gigantes. Sabe por quê? Eles não colocaram Deus em hora nenhuma no relatório deles. Eles só diziam, eles se concentraram no problema. Eles se concentraram nos gigantes e falavam: o gigante está lá, eles são mais fortes do que nós não vamos conseguir, eles são maiores do que nós. Eles não criam que Deus era maior do que os gigantes. Mas Josué e Caleb não, eles criam. Ele falou: o Senhor está conosco. E nós vamos devorar eles. Eles murmuraram: o povo é poderoso, o povo é forte, o povo é grande. Sabe o que eles estavam dizendo? Eles estavam menosprezando a Deus, colocando Deus desse tamanhozinho, ó. É assim que às vezes nós fazemos com Deus. Nós pegamos ele, colocamos ele dentro da caixinha de fósforo, falando com ele: Senhor Deus, olha o tamanhozão do meu problema. O senhor está vendo? Olha só, tamanho de gigante. Eu não vou conseguir vencer, Deus. Eu vou desistir. Oh, Deus, o senhor é tão pequenininho. É isso que eles fizeram com Deus. Menosprezaram a grandeza de Deus. Josué e Caleb não. Falou: nosso Deus está conosco, meu filho. Não tem gigante que vai nos parar. Não tem gigante que vai me impedir de chegar na terra. Não tem gigante que vai me parar. Não tem gigante. Eles vão ter que cair, amém? Olha o que diz. Olha o que Caleb, quando ele chegou diante da terra que ele herdou, olha o que ele falou com Josué. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para desapossar como prometeu. Caleb falou: pode me dar. Josué, Deus me prometeu lá com Moisés, pode me dar a terra, porque ele me disse que ele vai tirar todos os inimigos de lá e eu vou entrar naquela terra. É assim, meu irmão. É assim na nossa vida. Olha o que diz Êxodo. Eis que o envio, olha Êxodo 23, 20 ao 23. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Olha que Deus falou com o povo. Vou repetir. Eis que envio um anjo diante de ti,
para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Mas se diligentemente lhe ouvire a voz e fizer de tudo o que ele disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, os ferezeus, os cananeus, os heveus e os jebuseus, e eu, diz o Senhor, os destruirei. É o Senhor, meu irmão, Ele nos faz vencer, porque Ele é quem destrói os nossos inimigos, é Ele. Eu me lembro uma vez, Deus me lembrou, de uma vez no comecinho, quando o pastor nos desafiou a começar a pregar, e foi um gigante para a minha vida, e até hoje tem dia que é mais difícil, irmãos. E o pastor me desafiou a pregar, e eu saía na rua assim, os carros vinham para o meu lado para tentar me pegar, quase fui atropelado, eu tinha que correr para o passeio assim, porque várias vezes os carros tentaram me pegar. Aconteceu vários problemas, aconteceu um problema muito sério comigo, nessa época que o pastor desafiou a gente a começar a pregar. E eu fiquei muito abalado com esse problema, e eu fui para casa, e eu orei a Deus e falei, Deus, assim, Senhor, eu desisto. Eu abro mão, não quero mais nada, eu não quero esse negócio de pregar, eu não quero servir o Senhor mais, porque eu não dou conta, isso não é para mim. Não é para mim não, Deus. Eu desisto. Aí eu liguei para o pastor, falei com ele assim, pastor, o senhor está aí na igreja? Ele falou, estou. Falei, tem como o senhor me receber? Ele falou, tem. Como sempre, né? Ele sempre está disposto. Homem de Deus. E aí eu falei assim, então tá bom, tô subindo aí. Que onde que eu moro tem um morro, né? Então estou subindo aí, pastor. E eu falei assim, vou lá e vou falar com ele, que eu desisti desse negócio, eu não quero mais, eu desisti, desisti daquilo ali, Eu desisti. Vou parar com esse negócio, não vou na igreja mais, porque esse negócio é muito difícil, não dá para mim, não. Irmãos, aí eu comecei, estou vindo para a igreja, estou vindo. Aí para vir para a igreja tem um morrão, né, na minha casa, quem conhece? Aí eu estou subindo o morro assim, irmãos, eu não sei de onde que vem uma força. E eu subi no morro, começou a me vir um calor, me subiu um calor do pé assim, e chegou na minha cabeça. Quando chegou na minha cabeça assim, eu liberei uma palavra, falei assim, Satanás. Eu falei alto, gritando. Falei, Satanás, tudo isso que você fez é porque você está tentando me impedir. Mas eu quero te dizer, só serviu para amar mais o meu Deus. E para mim estar mais perto dele. E eu continuei a caminhada, vim para a igreja e falei, pastor, eu estou aqui, aconteceu isso, mas eu vou perseverar. Eu vou perseverar, estou aqui até hoje, irmãos. Não é fácil não, mas vamos perseverando, meu irmão. Até chegar lá, Até chegar lá, até receber a minha coroa. Porque eu sei que o que está guardado para mim é melhor. É muito melhor. Amém? Não desista diante dos gigantes da sua vida, meu irmão. Não sei qual gigante você enfrenta, não desista de Canaã. Não desista da terra prometida por causa do gigante. 2 Coríntios diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que esse homem exterior
se corrompa. O que está dentro, o homem interior, se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós o peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para coisas que nós estamos vendo, mas para as que não nós estamos vendo, porque as que nós estamos vendo são temporais, mas aquelas que nós não vemos são eternas. A Canaã é eterna, meu irmão. É eterno. Paulo enfrentou sofrimentos, aflições, perseguições. Mas algo que ele fazia, ele se fortalecia dentro dele. Ele sabia que ele tinha uma meta final. Ele tinha um lugar para ele chegar. Ele se fortalecia. É como um atleta, como eu disse, que meio aos meios de desconforto, a fadiga, o cansaço, a sede, a vontade de parar, de desistir do prêmio. É como um atleta. Às vezes parece que é mais fácil desistir. Talvez para mim era mais fácil desistir. Talvez para você pareça mais fácil desistir, mas eu quero te dizer, meu querido, enfrente os gigantes da sua vida. Enfrente eles com ousadia. Concentre a sua força. Concentre a sua força. Essa força que está dentro de você, sabe qual é? O Espírito Santo. É isso que Paulo falou. Eu me concentro ainda que esse aqui, esse exterior se corrompa, que ele se desfaleça, mas dentro de mim há um Espírito que me fortalece e que me fará chegar à linha, ao final, na chegada que é Canaã. Aleluia! 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 É a Canaã. Não abandone, querido. Grave isso no seu coração. Não abandone aquilo que é eterno por causa de uma dor, um problema atual. O seu problema é passageiro. Tudo aqui é passageiro. A Canaã é eterna. A Canaã é eterna. Não abandone. Tenha certeza, e essa é a nossa esperança. E essa é a nossa esperança quando nós enfrentamos enfermidades, quando nós enfrentamos problemas na nossa família, quando nós enfrentamos problemas no ministério, seja onde for. A nossa esperança é que existe algo maior. É uma certeza que essa vida aqui não é tudo. Há uma vida após a morte. A morte desse corpo aqui, há uma vida após ela. A morte desse corpo. E isso nos faz viver acima de qualquer gigante. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, rabassore, cantalabassore! Aleluia! Eles tinham a expectativa da terra prometida. Por isso gigante nenhum podia pará-los. Gigante nenhum. Há uma música que diz assim: nada vai me impedir de chegar ao céu. Nada vai me impedir. Seja cambaleando, seja arrastando, seja do jeito que for, seja sem perna, sem olho, seja como for, lá eu estarei. Lá estarei. Com Deus. Diga comigo, com Deus. Posso viver em expectativa da terra prometida, porque Ele me fará vencer todo gigante que atravessar o meu caminho. E segundo, porque Ele cumprirá toda boa palavra que disse ao meu respeito. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você pode viver em expectativa com Deus a terra prometida, querido.
Sabe por quê? Porque ele cumprirá toda boa palavra que ele disse a seu respeito. Deus prometeu lá em Abraão que ele tiraria o povo do deserto, que ele livraria o povo da escravidão e que ele levaria o povo a uma terra que mana leite e mel. Deus prometeu. Em Êxodo 23 nós vemos Deus prometendo a posse dessa terra. Deus promete ao povo: vocês vão se apossar. Só que Deus me falava algo tremendo, que havia uma promessa dentro de outra promessa. Havia uma promessa dentro de outra promessa. Mas o que é isso? Deus disse que na caminhada deles rumo a Canaã, o que Deus disse com eles? Eu vos abençoarei. Serei com vocês. Tudo que vocês tocarem as mãos será bendito. Deus abençoou a Israel. Ele disse: vocês vão ser benditos em tudo. Tudo. Vocês vão ser benditos na caminhada. E essa é a promessa dentro da promessa. Deus falou: vocês vão chegar lá, ó. Mas há uma promessa aqui, ó, nessa caminhada. Uma promessa que eu vou ser contigo. Que a minha mão estará estendida. Que a minha bênção estará sobre vocês. Querido, mas se você fala assim, mas muitos pregam que a gente não pode se apegar às coisas dessa terra. Verdade. Só que você sabia, o Deus falava comigo, falava assim: vocês precisam das minhas bênçãos para chegar até Canaã. Vocês precisam que a minha mão, o meu favor estejam sobre vocês, para que vocês cheguem até Canaã. Sabe como que Deus me mostrou isso? Que Deus falou, lá em Números 23, quando Balaque, o rei dos Moabitas, ele ficou sabendo que Israel estava vindo e apossando de tudo, porque havia a promessa. Israel estava vindo apossando de tudo. A Bíblia fala assim, que ele teve medo, ele ficou angustiado, e ele pegou e mandou chamar o profeta. Ele falou: chama Balaão, para que ele possa amaldiçoar esse povo. E ele vai, manda os homens dele chamar Balaão, e ele chama, e ele fala assim, não, interessante, primeiro deixa eu lembrar que ele falou assim, que ele falou assim, que ele ficou com tanto medo, ele falou assim: gente, esse povo vai vir, vai lembrar nós, e isso, tudo que nós temos aqui, ó, como um boi que lembre a erva do campo. Você já viu o boi comendo a grama, a erva do campo? Eu já vi muito, porque eu vou muito na roça, eu gosto de roça. Falou assim: esse povo vai vir, vai lembrar tudo. Meu Deus, ele ficou com medo. Ele falou: chama o profeta, chama Balaão, porque o que ele amaldiçoar será amaldiçoado, e o que ele abençoar será abençoado. E ele manda chamar Balaão, e Balaão vai. Balaão começa a ir pelo caminho, e 3 vezes o anjo do Senhor para diante da jumenta dele. Muitos conhecem essa história, não é verdade? E Balaão não estava vendo, a jumenta parava, e Balaão batia nela, e a jumenta não andava. Por 3 vezes ele bateu nela, e ela pegou e falou. Parou e começou a falar com Balaão. Falou assim: eu sou sua jumenta. Uai, estou andando com você há tanto tempo, e você fica me espancando desse jeito? Algum dia você viu eu fazer isso? Foi isso que ela falou com ele. Algum dia eu tenho esse costume de fazer isso com você? Aí a Bíblia diz que os olhos de Balaão foram abertos, e ele viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada. Aí Balaão perguntou ao anjo, e o anjo falou com ele assim: Balaão, o seu caminho é mau, perverso. Você está indo para fazer uma coisa que eu não estou mandando. Aí ele falou assim: você vai subir, mas você vai dizer tudo o que eu mandar. Aí Balaão vai. Ele chega lá diante de Balaque, e Balaque explica tudo para ele, fala com ele: você tem que amaldiçoar esse povo. Ele falou assim: ó, eu vou fazer aquilo que o Senhor mandar.
E Balaque manda ele para os montes, e toda hora, a primeira vez ele sobe no monte para abençoar. Quando ele chega lá, ele abençoa Israel, em vez de amaldiçoar. Ele sobe a segunda vez, em vez de amaldiçoar, ele abençoa Israel. Na terceira vez, ele sobe, em vez de amaldiçoar, abençoa Israel. Só que algo tremendo, quando ele sobe a segunda vez, e eu coloquei aqui, olha só, quando ele subiu a terceira vez, olha o que Deus falou. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inimigo, escuta-me, filho de Zipó. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura tenha ele prometido, não fará? Ou tenha falado e não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou e eu não posso revogar. Não posso. Deus é quem manda. Havia uma promessa. Havia uma promessa. Havia uma promessa. Que seriam benditos. Não há ninguém que poderia amaldiçoar. Não há ninguém que possa nos amaldiçoar, querido. Nós vamos ser benditos, sim. Vamos ter o melhor dessa terra, sim. Sabe por quê? Deus falava comigo: eu darei vocês para que a minha glória, e para que outros vejam o que eu posso fazer na vida de vocês e se rendam aos meus pés e consigam chegar com vocês lá, ó, na Canaã celestial. Aleluia, aleluia. Não há como, meu querido. Não, aleluia. Foque os seus olhos na Canaã celestial. Não tem como nós vivermos sem as bênçãos de Deus. Elas fazem parte da caminhada. Josué e Caleb sabiam disso. Eles criam que Deus cumpriria toda boa palavra que Deus disse. Tanto que eles se levantaram quando os outros 10 estavam murmurando, eles calaram. Eles calaram a incredulidade. Falaram: eia, para com isso. Nós vamos possuir. Deus nos deu uma palavra. E Ele é poderoso. O povo murmurou e queria voltar. Queria voltar para o Egito, achando que Deus não cumpriria a promessa. Queriam desistir no meio da caminhada. Oh, não desista, querido, no meio da caminhada, meu filho. Filho amado, bendito do Senhor, não desista. Algo melhor está preparado para a sua vida. Olha o que diz Números. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão, vamos voltar para o Egito. Meu querido, não queira voltar para o Egito. Não queira. Eles não acreditavam que Deus cumpriria a promessa. Eles não acreditavam que o mesmo Deus que abriu o mar, que fez água brotar da rocha, que fez comida cair do céu, pão cair do céu, poderia levá-los à terra prometida. Eles não estavam acreditando. Em Números 14:8 diz assim: Josué e Caleb disse: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nula dará a terra que mana leite e mel. Josué e Caleb tinham certeza que Deus cumpriria a promessa. Ele falou: se Deus se agradar de nós. Sabe o que Deus falou? Aí Deus determinou, falou assim: só agora, a partir de abaixo de 20 anos, e exceto Josué e Caleb, vão entrar na terra. Sabe por que eles agradaram a Deus? Sabe como? Eles acreditaram. Fé. Eles acreditaram que Deus cumpriria.
Eles acreditaram que Deus cumpriria toda a boa palavra que saiu da boca dele. Eles acreditaram. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que dele se aproxima, creia que ele existe e que se torne o galardoador, ou seja, o recompensador daqueles que o buscam. Ele é o recompensador, querido. Lucas 18:8 diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que quando Jesus voltar, quando ele manifestar nas nuvens, você vai estar crendo na volta dele? Você ainda vai estar crendo que ele existe? Há um texto que diz, que eu não consegui achar, que diz assim, que nós não devemos ficar como aqueles que diziam assim: ah, mas os nossos antepassados disseram que Jesus voltaria, mas não voltou até hoje. Ah, mas tem 15 anos que eu estou na Formosa e eles falam que Jesus vai voltar e não voltou. Mas a Bíblia diz que vai ser como um qualquer dia. E vai ser como um piscar de olhos, querido. Como um piscar de olhos. Essa terra vai virar uma confusão. Porque nós vamos desaparecer, vamos encontrar com o Senhor nos ares. Vamos encontrar com o nosso Deus, querido. Deus cumprirá toda boa promessa. É preciso haver fé no seu coração quando Jesus se manifestar nas nuvens. Você precisa crer que Ele cumprirá todas as promessas dEle na sua vida. Sabe como que é um coração sem fé? É um coração, é como um carro sem combustível, que fica parado, num lugar, ocupando um espaço, sem funcionar. A fé é o nosso combustível. A fé é o nosso combustível aqui, ó, que nos leva a Canaã, que nos motiva a ir para Canaã. Deus cumprirá, eu estou indo, Deus cumprirá toda a promessa. Deus fará. A fé é isso. Olha o que diz em Romanos 4: sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que Ele é poderoso para cumprir aquilo que prometera. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eram 10 príncipes, eram 12. Mas esses 10 príncipes que tinham mente de escravo vão voltar para o Egito. Lá é melhor. Comer cebola é melhor. Ficar comendo as migalhas de Satanás é melhor. Ficar debaixo da escravidão, não ser livre do pecado é melhor. Príncipes que eram escravos. Você pode dizer nessa noite: mas eu não. Eu sou príncipe. E eu herdarei o trono do meu Pai. Me assentarei com Ele na glória. Eu prosseguirei. Eu cheguei até aqui. Não vou desistir. Eu viverei e cumprirei todos os propósitos de Deus para mim. Aleluia. Aleluia. Deus seja glorificado. A maior promessa Ele cumprirá. Ele cumprirá essas promessas. Tudo que Ele prometeu, que nós seremos benditos. Nossos olhos não podem estar fixos nelas. Não podem estar presos nelas. Não podemos pegar a nossa promessa e virar as costas e esquecer de Canaã. Mas pegar as nossas promessas e fazer com que ela nos dê força, nos fortaleça. Tudo aquilo, todas as bênçãos que Deus nos acrescentar, nos dê força, nos fortaleça para ir mais forte, para ir mais firme para Canaã, meu querido. Porque a maior promessa Ele cumprirá, que é a Canaã celestial. Eu estou aguardando, você está aguardando. Ele diz que haverá novos céus e nova terra. Ele disse: eu vou.
Eu vou preparar-vos um lugar para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Ele foi preparar um lugar e ele disse: eu voltarei. Voltarei para vos buscar para mim. Voltarei para vos buscar para mim. Viveremos e alcançaremos e veremos a Canaã celestial. Viveremos, como 1 Timóteo diz, combati o bom combate da fé. Tomei posse. Toma posse, querido, da vida eterna, para a qual foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Ponto Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual as suas épocas estão determinadas, e há de ser revelado no bendito e único soberano Rei dos reis e Senhor dos senhores. Hebreus diz: lembrai-vos, pois, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, horas expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-os comparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Tendes ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a promessa de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Oh, aleluia! 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 Josué e Caleb tomaram posse da sua terra. E eu me lembro, uma vez que eu visitei uma irmã, e ela estava em estágio final do câncer, uma irmã muito querida, até a mãe do Roberto, e eu cheguei lá e eu falei: Deus, o que eu falo com ela? O Senhor quer que eu ore para ela ser curada? O que o Senhor quer? Pastor, fomos eu e o pastor Robson. E eu cheguei lá e Deus falou comigo assim: lê o Salmo 23 para ela. E eu cheguei e eu li o Salmo 23 para ela. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ela já estava no estágio final, ela mal conseguia falar. Ela estava com oxigênio. Ela tirou o oxigênio, com os olhos brilhando. Ela falou: você sabe que esse final aí é certo para mim. Ela tinha certeza. E eu falei: é verdade. Para todos nós
que cremos em Jesus, vamos habitar com Ele para sempre. É para sempre, querido. É para sempre. Eu me lembrei também de um testemunho do tio da Jaque. Se eu errar um pouco, porque tem muito tempo que ela me contou que o tio dela era pastor no interior, e ele estava na estrada de chão, andando de cavalo. Eu não sei se foi um carro, se foi um caminhão que pegou ele, atropelou ele, bateu nele. E ele caído ali no chão, e eles mandaram chamar a esposa dele. E ela ali tentando acudir ele, tentando conversar com ele. Diz que ele sorriu para ela e falou assim: filha, não chora. Falou o nome dela, falou: não chora. Eu já vejo os anjos. Eles estão vindo me buscar. E ali ele partiu. Querido, imagina. É assim. Não abra mão da Canaã celestial por causa dos gigantes, querido. Deus te fará vencer todos eles. Ele cumprirá toda boa promessa sobre a tua vida, querido. Porque a vontade dele é que todos se salvem, que nenhum se perca. Que nenhum se perca, ninguém. Hebreus diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Esforcemo-nos para entrar naquele descanso. Quando aqueles homens, eles trouxeram as frutas grandes, diz que 2 homens tinham que carregar a uva que eles trouxeram de lá. Sabe o que Deus estava me falando? O que vocês vão viver lá não há de se comparar. Não dá para comparar a uva que eles pegaram lá com o que eles tinham. Deus falou assim, não há de comparar o que vocês vivem aqui com o que vocês vão viver lá. É muito maior, é muito melhor, é muito maior. Em Apocalipse 14:12 diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É assim. Apocalipse diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi uma grande voz vindo do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e o Deus mesmo estará com eles. E eles enxugará dos seus olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O princípio e o fim, eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, nem lhe derem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão diante da sua luz, os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais
penetrará coisa alguma contaminada, nem que pratica abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente. Não abra mão, querido. Vive em expectativa com Deus da terra prometida. Não abra mão da terra prometida por causa dos gigantes. É algo maior que te espera. Não abra mão, porque Deus cumprirá toda boa palavra. E Ele cumprirá a promessa que Ele diz que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Tudo está se cumprindo. A palavra diz que nós não seríamos pegos de surpresa, porque nós conheceríamos a palavra e nós veríamos os sinais. Fica atento, querido. Não abra mão, persevere em servir ao Senhor. Não importa como, cambaleando, faltando um braço, faltando uma perna. Vamos prosseguir, amém? Há um vídeo agora para terminar, rapidinho, 3 minutinhos. Passa aí para mim, Wagner. Apaguem as luzes. Câmera, luz, ação. Qual a sua linha de chegada, meu irmão? Qual a sua linha de chegada? É Canaã que você deve parar. É lá que você deve parar e dizer: completei a boa carreira. E ouvir do seu Pai: bendito, entre para o gozo eterno, para o lugar que está preparado para ti.
é a sua linha de chegada. Canaã enfrente os gigantes com ousadia. Tenha fé, porque o dia que Ele se manifestar nas nuvens, Ele precisa achar fé no seu coração. Ele cumprirá toda boa palavra sobre a sua vida, querido. Não importa como chegaremos lá, importa que nós chegaremos. Uns vão chegar primeiro, uns vão partir primeiro, como a dona Ana, a irmã que eu falei aqui. Mas é que importa que nós chegaremos lá. E aquele lugar não há de se comparar, amém? Levante o seu lugar nessa noite. Aleluia, Jesus. Eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparada está para os santos. Andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos que por amor um dia vencerão a perseguição e cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que haja lutas, nada vai me impedir de chegar ao céu. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois nos meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, meu galardão. Nas mãos do Senhor. Nós não vamos retroceder, Jesus. Vamos alcançar, Senhor, o nosso alvo, que é a Canaã celestial, Jesus. Mesmo que haja luta, Senhor, mesmo que muitas vezes nos pareça impossível, difícil, Senhor, nós vamos alcançar, Jesus. E vamos cantar, Jesus. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que haja lutas, nada vai me impedir de chegar ao céu.
maiores são as promessas. Maiores são as promessas do Senhor para mim. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a cada visitante nessa noite. Levante sua mão, nós vamos estar encerrando. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Nós te bendizemos, nós te exaltamos por mais essa noite maravilhosa, na tua presença. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce unção do Espírito Santo esteja em nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos que creem dizem amém. Vá em paz, meu querido. Dê uns 10 abraços aí, em nome de Jesus.